boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Estamos aqui no dia 12 de setembro do ano de 2022 em mais uma aula do curso técnico em administração, na disciplina de Introdução ao Direito Empresarial. Apagou aqui o IPTV do retorno, mas está normal, né? Beleza. Então, vamos adiante. Estou olhando aqui conectados conosco nesta tarde de segunda-feira os polos de Dom Expedito Lopes, Esperantina, Novo Oriente, Picos e Sigefredo Pacheco. Minha gente, eu estou aqui diretamente do Estúdio 5, o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário, prof. assistente. Nós vamos juntos aqui até as 18 horas e 20 minutos. Vamos adiante. Então, essa é a pegada. Direito empresarial é para garantir tranquilidade e segurança para os investidores, não é? E também para quem esteja trabalhando e para aqueles que trabalharão no nível da gestão empresarial, auxiliando e assessorando na tomada de decisões. Minha gente, aqui ao final do século XX, inclusive impulsionando ainda mais o sistema eletrônico, né, denominado internet. A gente tem agora, dentro das atividades empresariais, a gente ainda tem essa participação, né, essa digitalização da economia, não é? Principalmente nesse pós-pandemia, né? A pandemia ela gerou profundos impactos, como a gente já discutiu no começo da aula. Houve a necessidade de um distanciamento social, houve a necessidade de um fechamento parcial dos mercados. Isso forçou com que certas atividades econômicas elas tivessem que operar ou de forma totalmente digital ou de forma híbrida, né? Presencial e digital também. Então, esse sistema econômico, e aí usando o comércio eletrônico ou e-commerce, né, ele vai gerar inúmeros desafios do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do próprio direito empresarial, né, regulando as relações entre empresas, né, entre o sistema tributário, a legislação trabalhista, do consumidor, né, e os advogados, os futuros técnicos em administração precisam também estar conectados com essa vibe aqui, ok? Cajazeiras, boa tarde, está falando aqui Esperantina e Cajazeiras também, professor, beleza, Esperantina? Câmbio, povo de Cajazeiras, é porque eu não vi aqui, no retorno não dá para ver povo de Esperantina, né? Eu só vejo Dom Expedito Lopes, Esperantina, Novo Oriente, Pico, Sigefredo Pacheco. Agora, eu tenho aqui o retorno 5, talvez seja o povo de Cajazeiras, não é? Beleza, boa tarde, vamos juntos, minha gente. E aí existem milhares de oportunidades de negócios espalhadas pela internet, mas é preciso uma atenção, meus caros futuros administradores. Não tenho só milhares de oportunidades, não. Também existem inúmeras ameaças. Minha gente, a reputação de uma empresa que levou décadas para ser construída, ela, por algum erro e potencializado pela capacidade que a internet tem de difundir informações, né, também uma construção de décadas, ela pode ser destruída em poucos minutos. Entendem? Olha os desafios, meus caros futuros técnicos em administração. Isso coloca os gestores em alerta e também é preciso observar a legislação nesse sentido. Tá bom? Beleza? Até porque, percebam, deixa eu dar uma limpada aqui nesse slide, está bastante sujo, né? Vejam só. A gente tem aqui
alguns pontos que eu quero destacar para vocês. Tem o C, que relaciona-se internet e negócios, as corporações. Quando eu falo corporação, dá a impressão que a gente está falando apenas de grandes empresas, mas não é nesse sentido. Isso vale para pequenas, médias e grandes empresas. Os avanços tecnológicos, eles permitiram, né, que as empresas pudessem operar, né, através da internet. Essas empresas, elas podem ter diversas áreas. Eu posso ter, né, a empresa atendendo clientes de forma remota, a própria empresa funcionando de forma remota, né, funcionários em casa trabalhando e ainda assim contribuindo com a empresa para que ela atinja o seu objetivo. Então, eu tenho empresas que terceirizam sua produção. A Nike, ela terceiriza a produção dela, né, lá para a China, por exemplo. Produz lá na China. E a Nike investe em tecnologia, em desenvolvimento de novos produtos, em marketing. Então, essas transformações pela internet no mundo dos negócios impactou na organização das empresas. A gente tem um Czinho aqui, que é a história das comunicações. Aqui as comunicações, elas também foram fortemente influenciadas com o avanço da internet. Comunicações entre marcas e pessoas, entre as próprias pessoas, entre empresas e empresas, entre governos e empresas. E isso mexe no ambiente de negócios, ok? Nós também temos um outro C aqui, que são os consumidores, né? Nós temos consumidores com mais ofertas à sua disposição, uma competitividade muito maior, né, entre as marcas, e elas não precisam estar somente próximas geograficamente dos consumidores. Elas podem estar distantes e ainda assim ofertarem e venderem para as pessoas. A internet também faz isso, e vejam como a gente precisa ter atenção a essas questões, meus caros futuros técnicos em administração, ok? Corporações, comunicações, consumidores são alguns dos elementos que sofreram grandes transformações, sobretudo no final do século XX, impulsionados pela internet, pelo avanço das telecomunicações. Ok, minha gente, tudo bem? Vamos adiante. Para tudo aqui tem ameaças, para tudo aqui tem oportunidades. Quer um exemplo de ameaças aqui às corporações? Deixe-me ver aqui. Muitas empresas terceirizaram suas produções para a China. Detalhe, com a pandemia a China teve que bloquear, ela teve que fechar seus mercados. E isso desabasteceu muitas empresas de insumos básicos para as suas produções. Teve várias empresas automobilísticas que fecharam temporariamente sua operação, porque elas estavam sem as peças para montar os carros e botar carro para vender. Por quê? Porque essas peças vinham da China. E vejam como a corporação ela terceiriza a produção na China como uma oportunidade de ter uma redução de custo. Ao tempo em que, se a economia chinesa sofreu com uma pandemia como essas, bem, a empresa perdeu um fornecedor de peças para ela. Sacam? Peugeot, Renault, várias empresas passaram por esse perrengue agora na pandemia, ok? É um exemplo disso, sacam? Isso aqui tem tantas ameaças como dos consumidores, é a história das ameaças, por exemplo, digitais, de golpes e de uma série de outras questões que colocam em xeque aí a reputação. Tem gente que tem medo de comprar pela internet, com medo dos golpes, que se intensificam. Quanto mais gente usar a internet para fazer compras e transações financeiras, maiores também serão as proporções de golpes aplicados. São os ataques aí, ok? Nas comunicações do mesmo jeito.
Existem várias ameaças aqui nas comunicações. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. São as fake news. As fake news, né, elas são uma ameaça, já que elas são informações. Aqui é um W, viu? Tá parecendo um M, mas é um W. Vou apagar aqui e reescrever. Fake news. As fake news que comprometem a integridade das informações podem levar a tomada de decisões equivocadas e também a prejuízos, ok? Precisamos ter essa noção. Tudo tem, é uma faca de dois gumes, né? Tudo tem seus pontos favoráveis e seus pontos desfavoráveis. Apesar do gargalo, e aí tem uma questão, né, que está destacada em verde aqui, é que apesar do gargalo representado, nós temos na sociedade um analfabetismo digital, uma parte da população que de fato não tem ainda a maturidade para manejar com a tecnologia, né? O e-commerce, as transações comerciais eletrônicas, ela já desponta como uma geração que nasceu com o computador no colo. Sobretudo as crianças que já nascem no ambiente digital, apesar do analfabetismo digital de repente avós, de avós, de pais, né? Os filhos eles já nascem numa pegada mais digital, né? Ou com um pouco mais de acesso, com essa disponibilidade, com essa tecnologia mais acessível, um pouco mais próxima. E isso tem suas influências sobre a sociedade, ok? O crescimento do número de internautas, né, da última década é espantoso, é muito grande. E a tendência é muito mais. Ainda temos aí avanços no Brasil, que é a história do 5G. Né? O 5G permite ampliar a capacidade das pessoas de se conectarem à internet não só com linhas de celulares, nem só com pacotes de dados quando você bota crédito no celular, mas também internet aberta com o 5G. E isso, volto a dizer para vocês, podem gerar inúmeras oportunidades, né? Oportunidades, meus caros futuros técnicos em administração, para fazer negócios, para vender, para divulgar, para, né, fazer uma série de outras questões. Tá bom? Beleza? E esse analfabetismo digital, aos poucos, ele vai sendo vencido. Óbvio que a gente precisa investir cada vez mais nesse sentido. Tá bom? Ainda é muita gente que é considerado como analfabeto digital. Sacam? Beleza, vamos adiante. Aqui, dos ramos do direito empresarial, por exemplo, eu posso estar citando aqui o direito à recuperação judicial. Marca texto aqui. Recuperação judicial para empresas que estão em dificuldades financeiras para operarem, não é? Mas que podem recorrer a esse expediente para continuarem de portas abertas, não é? O direito societário, que envolve aí as relações entre os sócios dentro da empresa, sócios majoritários, sócios minoritários, se é empresa de capital fechado, se é empresa de capital aberto e tem ações negociadas na bolsa. Né? O direito societário também é um braço do direito empresarial. O direito industrial, né? De propriedade industrial, de patentes, sacam também como uma forma de proteger a propriedade intelectual e gerar remuneração, gerar caixa para empresas que mobilizam recursos financeiros, materiais, humanos para desenvolverem novos produtos, novos serviços e tudo mais, não é? Por exemplo, o direito empresarial tende a proteger empresas, por exemplo, da espionagem industrial, não é? Da cópia, das falsificações e tudo mais, ok? Me lembro demais, tinha uma marca de celulares, só um minuto, tinha uma marca de celular
que era a BlackBerry. Também no mercado paralelo surgiu uma marca de celular que era a BlockBerry. É uma falsificação bem grosseira, tentando comer mercado aí do BlackBerry, fazendo um trocadilho aí com o nome, ok? Tem países que ainda são vistos com muita má reputação nesse sentido. O Paraguai, né, que tem uma reputação de vender produtos eletroeletrônicos que são falsificações, tá me faltando o nomezinho, Isnaba. Como é que a gente diz? Um equipamento eletrônico que ele é uma réplica, né, de baixa qualidade, uma réplica de baixa qualidade que atenta contra os direitos de propriedade intelectual. Um outro ramo do direito empresarial, o direito bancário, né? Deixa eu botar a marca-texto amarela aqui. O direito bancário, bem como o direito do mercado de capitais aqui. A gente vai falar um pouco mais disso na disciplina de economia, nesse próximo bloco que vem adiante. Eu vou estar com vocês. Vai chegar um determinado momento que nós vamos tratar de mercado de capitais. É um mercado que trata de empresas que têm ações negociadas na bolsa, que buscam se capitalizar para financiar os seus investimentos. Um outro também ramo do direito é o direito concorrencial, né? Numa economia globalizada, concorrência, fusões, aquisições, né? Isso faz parte do ambiente empresarial também. Se mostra um ramo muito importante. O direito empresarial é considerado como a elite do direito, né? Porque essas áreas aqui, elas geram para os operadores do direito que atuam nessas áreas, né, honorários bastante generosos, ou seja, o pessoal ganha muita grana operando neste mercado aqui. Aqui na disciplina, a gente deu uma aprofundada boa na legislação trabalhista, porque é fundamental, é um ponto de contato do direito empresarial, né, com a legislação trabalhista, já que a gente precisa contratar funcionários para trabalharem nas áreas operacionais dos diversos segmentos da atividade econômica, né? E aí na legislação, em relação à legislação trabalhista, né, interessam as questões laborais, questões laborais ou de trabalho que envolvem, que fazem parte do cotidiano da empresa. Demanda pela contratação de mão de obra, avaliação de desempenho. Olha uma conexão aí entre gestão, direito e, por exemplo, a área de recursos humanos e gestão de pessoas, né? Recrutamento, seleção, né? Avaliação de desempenho, de repente demissão. Todas essas questões, vejam como há uma interdisciplinaridade, são várias disciplinas diferentes, né, se conectando cotidianamente no dia a dia da empresa. O direito e a legislação trabalhista, né, que buscam as principais leis, normas, sob a ótica do direito coletivo do trabalho, né? Tenta regular aí, colocar limites nos interesses da empresa em relação a contratação, né, e supervisão do trabalho de funcionários. A gente viu aqui no começo da aula que, na ausência de legislação trabalhista, o que era perceptível no mercado de trabalho brasileiro era uma série de explorações dos empregadores sobre a mão de obra, né, contratada. Com o surgimento da legislação trabalhista, a gente vai ver aí uma maior disciplina, um maior controle, mais critérios, né, para tentar amortecer essa exploração das empresas para com os trabalhadores, né? Mas também existe o outro ponto, né? Existem as empresas que entendem que são prejudicadas pela legislação trabalhista. Por isso que existe justiça, né? Se tem uma pendência jurídica, você coloca na justiça. Lá vai ser mediado e vamos ver quem é que tem razão, né? Os fundamentos, né? O que é que está amparado em evidências, em fatos, o que é que é só narrativa,
o que é que tem consistência ou não tem e quem será para quem será o ganho de causa. Ok? Isso tudo dentro da vibe do direito trabalhista. Aqui é em relação à jornada a legislação trabalhista e a negociação coletiva, por exemplo, a gente chegou a ver aqui na disciplina, não é, que a empresa tem suas responsabilidades em relação à remuneração dos trabalhadores contratados, não é, que isso seja feito, observando questões de gênero, observando as questões de remuneração e estando em conformidade com a legislação trabalhista, as horas extras, né, que devem remunerar o trabalho ou os seus trabalhadores aí, a questão das férias também, a jornada de trabalho. No mundo já começa a se discutir a redução da jornada de trabalho para 4 horas diárias. Já existe essa discussão. No Brasil, ou são 8 horas intercaladas por 2 horas de almoço, ou 6 horas corridas. Também o descanso semanal remunerado, né? Também tem essas dimensões que podem ser feitas através de uma negociação coletiva. Tá bom? Beleza? E vejam, vocês, enquanto futuros administradores que vão participar da gestão das empresas, precisam também ter uma noção. É óbvio, vocês vão ter aí contadores e advogados dando conta dessas questões, mas isso tudo sob a supervisão dos administradores que precisam acompanhar isso aqui. Beleza? Tudo bem, minha gente? Sim ou não? Câmbio. Vamos adiante. Os direitos dos trabalhadores na atualidade e a autonomia privada coletiva, né? Vejam, a história do direito do trabalho no Brasil, os princípios do trabalho, o direito coletivo, isso aqui foi objeto de estudo nosso aqui na disciplina. A gente também tratou aqui de contratos de trabalho remunerado, jornada de trabalho, o direito ao descanso, né? E aqui entra os contratos de trabalho, tipo de contrato, remuneração e o descanso do trabalhador, tudo isso regulado pela legislação trabalhista. Vamos adiante. O término do contrato de trabalho por motivos de extinção do contrato de trabalho, por aviso prévio, direitos decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, isso aqui também está regulado pela legislação trabalhista, ok? Essa legislação trabalhista que está sendo alvo de constantes atualizações, né? Que são chamadas de modernização da legislação trabalhista. O que a gente vê na prática é a perda do poder de negociação dos trabalhadores numa relação com os seus respectivos empregadores. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Quer ver um exemplo disso que eu estou dizendo? Vejam. É muito mais numa negociação entre empregados e empregadores, quando os empregados eles estão, né, em bloco, em conjunto, né, negociando seus direitos, é óbvio que existe uma relação de força aí nas negociações. É óbvio, claro. Quando a legislação trabalhista reformada vai dizer que o negociado sobrepõe ao legislado, ou seja, o que foi negociado pode estar, né, em desacordo com o que a legislação diz. E ainda enfraquece sindicatos que são representantes dos funcionários, perceba, é porque parte-se do princípio que o próprio trabalhador individualmente pode se representar. Mas um trabalhador individualmente, ele não tem o mesmo poder de barganha para negociar do que junto com todo o conjunto de trabalhadores da empresa. Então você tem naturalmente um enfraquecimento das negociações, e aí empresas acabam se favorecendo nesse contexto, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Isnaba.
Vamos adiante. Aqui tem um mapa mental que ele vai falar aqui de alguns direitos relacionados ao empregado, né? Nós temos, por exemplo, aqui a licença maternidade, né, para as mulheres, a licença paternidade de alguns dias para os homens, férias mais um terço, né, do salário, hora extra vai ser paga, a hora extra normal ela vai ser paga aqui com um valor a mais, né, por conta da extensão do horário de trabalho. Você tem a proteção do mercado de trabalho da mulher, né? A ideia é que sejam incentivos específicos. Nós temos também aqui, pode ser que haja, né? Nem todas as empresas fazem isso, mas que aqui abre o precedente para uma participação nos lucros das empresas. Essa participação está desvinculada da remuneração, ela é extra. O salário família, né, para o trabalhador de baixa renda, 8 horas diárias de jornada ou 44 semanais, pode ser compensado, 6 horas corridas, né, turnos ininterruptos de revezamento, salvo em negociações coletivas. Um outro elemento é o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Aqui eu tenho uma listagem de direitos trabalhistas que precisam ser observados pela gestão das empresas. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio, vamos adiante. Eu tenho também aqui, ainda em relação aos direitos do empregado, pode ser tanto urbano como rural, o reconhecimento de acordos coletivos de trabalho, né? A igualdade de direitos entre trabalhadores, né, com vínculo empregatício ou avulsos, mas em termos de igualdade de direitos, ação de créditos resultantes das relações de trabalho, com prazos prescricionais vencidos 5 anos, o trabalhador perde esse direito. A proteção em fase da automação. Automação são os investimentos em tecnologia que tornam redundantes o trabalho no processo produtivo. Então, uma certa proteção em relação a esse sentido. Posso dar como exemplo, na economia americana, o setor siderúrgico não foram feitos fortes avanços tecnológicos, porque os trabalhadores entendem que os investimentos em tecnologia desempregam as pessoas. Isso, consequentemente, torna a indústria do aço brasileiro, que fez tais investimentos em tecnologia, né, com uma competitividade maior, custos mais operacionais mais baixos, já que aqui somos mais avançados tecnologicamente. Lá nos Estados Unidos não acontece, porque os trabalhadores se organizam em função de proteger seus interesses em fase da automação. Aqui no Brasil não necessariamente acontece. Então, o aço produzido no Brasil, ele, pela tecnologia, pelos ganhos de produtividade e competitividade, o aço brasileiro é mais barato que o aço americano. Logo, o brasileiro tende a vender mais que o americano lá dentro dos Estados Unidos. O que eles fazem? Para tentar proteger o mercado do aço americano, que tem desvantagens por não ser tão automatizado, eles praticam um tipo de imposto sobre o aço brasileiro, para deixar o aço brasileiro mais caro artificialmente, né, do que o americano. Então, isso vai proteger o mercado do aço americano, protege os empregos americanos, mas isso também é considerado uma prática desleal, porque o aço brasileiro é mais competitivo, ele acaba ficando mais caro, porque os Estados Unidos usam esse artifício tributário para deixar o aço brasileiro mais caro do que o americano, e fazer com que os americanos comprem mais aço americano.
Também é direito dos empregados aqui o seguro contra acidentes de trabalho, né? Isso aqui fica a cargo do empregador, né? Ok. Também é um direito do empregado o aviso prévio, proporcional. Ele vai ganhar proporcionalmente durante esses dias trabalhados, no mínimo 30 dias. Redução dos riscos inerentes. Se o trabalhador não cumprir os 30 dias de aviso prévio, ele vai também receber por esse valor. A redução dos riscos de acidente do trabalho é um direito dos trabalhadores. E debaixo do guarda-chuva desses riscos inerentes ao trabalho estão questões de saúde, de higiene e segurança. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Por exemplo, um radiologista que trabalha fazendo ressonância magnética ou raio-x nas pessoas, que no seu trabalho normalmente lida com radiação que é cancerígeno. Esses profissionais eles têm aí um adicional nos seus ganhos por insalubridade, porque são atividades perigosas, né? Esses trabalhadores, inclusive, ao longo das suas carreiras, têm até uma quantidade de anos de trabalho mais reduzidas por conta das questões de trabalho. É direito, a princípio, de todo trabalhador conseguir se aposentar, né, e ter assistência gratuita a filhos e dependentes de 0 a 5 anos em creches ou pré-escolas. Ok? Que são mais elementos aqui para a gente destacar. Vamos adiante. A gente tratou também com muitos detalhes sobre a questão tributária aqui na disciplina, né? E aí, nesta revisão, a gente tem que tratar dessas coisas. O objeto, como objeto, o direito tributário, essa interface das empresas com o governo, né? Sobretudo em relação ao direito tributário. É o estudo das características dos tributos que são instituídos pelo Estado, né? Pode ser União, Estados ou Distrito Federal e municípios, né? São diferentes competências como sujeitos ativos da obrigação tributária. União, Estados, Distrito Federal e municípios são sujeitos ativos e têm a obrigação tributária de cobrarem impostos, taxas e contribuições. E também temos, por outro lado, os sujeitos passivos. Somos nós, os contribuintes. Os responsáveis tributários são as empresas. E aí destaca em amarelo. É a partir da conjugação entre os interesses do Estado quanto à arrecadação de receitas e das limitações constitucionais impostas ao Estado, por meio de normas de proteção. Você tem nos estados a obrigação de cobrar tributos ao tempo em que a própria legislação impõe limites, para que não hajam distorções. Ok? Em relação a isso, em relação ao Estado e sociedade. Mas, se a gente for para a prática, o que a gente vê é que, se fizermos a comparação, eu coloquei até ela aqui mais adiante, né? Deixa eu chegar nela e eu falo disso, né? De certos excessos que ocorrem na cobrança tributária do poder público sobre a sociedade. Minha gente, são as questões tributárias de modo que nós possamos ter um entendimento dos aspectos centrais, né, do direito e da legislação tributária no nosso país e no dia a dia das empresas, ok? Então é importante ter noções introdutórias para que a gente possa compreender o sistema tributário nacional, conhecendo os tributos de competência de cada ente, né? Os entes aqui que eu estou me referindo são estados, municípios, governo federal e Distrito Federal, né? Vejam só. Eu tenho aqui os tributos em espécie, por exemplo, podem ser, aí eu chamo isso de carga tributária. Deixa eu continuar em verde. Taxas, contribuições de melhoria, nós chegamos a ver isso aqui nas aulas, só um minuto.
empréstimos compulsórios, contribuições especiais, né? Buscando a visão adequada para o entendimento da incidência concreta do direito tributário. Os impostos, a gente chama isso aqui de carga tributária. Carga tributária. E o Brasil é considerado como um país de carga tributária muito pesada sobre a sociedade, ok? E, em comparação, costumam fazer com o sistema tributário europeu. Lá na Europa também tem uma pesada incidência de tributos sobre a sociedade, mas lá é possível perceber serviços públicos de qualidade em termos de educação, de saúde, de saneamento, de transporte, e é considerado uma carga tributária muito cara do Brasil, porque além de pagarmos pesados impostos, né, aos entes públicos federados, né, a gente não tem a mesma contrapartida do ponto de vista da qualidade dos serviços prestados. Essa é uma crítica que se faz, inclusive como resposta a essas críticas, seria importante que nós conseguíssemos fazer uma reforma tributária para corrigir essa questão, né? Uma reforma tributária progressiva, né? Ou seja, paga mais imposto quem ganha mais, paga menos imposto quem ganha menos, e que os recursos captados a partir daí pudessem ser aplicados para, de fato, a melhoria dos serviços públicos, para a melhoria das infraestruturas necessárias, né? Para as empresas investirem, para as pessoas trabalharem, e assim a gente ter um maior potencial de capacidade de desenvolvimento econômico. A questão tributária é fundamental nesse sentido. Produtos muito taxados, eles têm custos elevados que vão ser transferidos para os preços das coisas. Logo, produtos mais caros vendem menos, a gente perde mercado internacional. Se a gente tiver menos impostos, custos mais baixos, produtos mais baratos, a gente é possível conseguir encontrar mais clientes, mais compradores estrangeiros para a nossa produção interna. Mas vejam como a carga tributária ela é importante e é um ponto de muito sofrimento para os empreendedores no Brasil, ok? Inclusive falam, né, que no Brasil nós temos um verdadeiro pesadelo tributário. Minha gente, o nascimento de uma relação jurídica tributária é o fato gerador. O fato gerador gera uma obrigação tributária, né? E a constituição de um crédito tributário. Também, em sua consequência, sua extinção ou exclusão. Sacam? Só um minuto. Ok. Opa, deixa eu botar o marca-texto. Aqui. Então, é isso. Uma relação jurídica serve assim. Você tem um fato que gera a incidência tributária, logo aquele indivíduo, empresa, pessoa física ou jurídica, precisa cumprir com aquela obrigação tributária, né? E ao fazer isso, essa obrigação ela estará extinta ou, de repente, ela pode ser exclusa. O sistema diferenciado de tributação para micro e pequenas empresas é chamado de simples. Aqui é uma estratégia brasileira no sentido de tentar amenizar o impacto tributário sobre as pequenas empresas e para que elas tenham um estímulo para investir, para operarem e para que possam aí estar interagindo no mercado. É como se fosse literalmente facilidades para microempresários de poderem operar com uma carga tributária mais leve. Em relação à legislação tributária, aqui o desafio quanto às questões de ordem tributária, para as quais sempre se buscará é construir um conhecimento objetivo e ao mesmo tempo suficiente para a atuação profissional como um administrador de empresas. Volto a dizer, tem coisas que estão sob o controle da empresa, né? Sua política de preços, a paleta de cores, a sua marca, seu propósito, seus objetivos, suas metas, sua visão, a seleção e recrutamento de pessoal, a gestão das suas finanças, né? Agora, questões tributárias, percebam, elas estão para além do controle da empresa, né? E elas impactam a empresa do mesmo jeito.
Então, é muito importante para o gestor, para o, quem sabe, futuro técnico em administração, ter uma noção sobre legislação tributária para que nós possamos estar na gestão dos negócios, ter clareza sobre as nossas responsabilidades, né? Toda empresa precisa se sujeitar ao sistema jurídico, entre eles ao tributário, para estar em conformidade com a legislação e poder operar, né, sem maiores restrições. Ok? Na legislação tributária a gente passeou aqui sobre a teoria geral do tributo, as fontes do direito tributário, né, segundo os entes federados. Também tratamos aqui da responsabilidade e obrigação tributária, né, das empresas. Também sobre o crédito tributário e o sistema tributário diferenciado, né? A elegibilidade do crédito de extinção. A gente viu as situações onde o crédito pode ser extinto, onde pode haver a exclusão do crédito tributário, no âmbito das empresas. Olha aqui, tributos em espécie, os impostos podem ter competência, pode ser da União, né? O imposto de renda, o IPI, produtos industrializados, o territorial rural, o ITR, operações financeiras, o IOF, imposto sobre importação, sobre exportação, sobre grandes fortunas. Esse aqui não está, não tem lei ainda, ele tem previsão, mas não tem lei. Impostos não previstos, né, como competência residual, o extraordinário de guerra, né? Nós temos também impostos aqui de natureza municipal, o IPTU, Propriedade Territorial Urbana, o Imposto de Serviços, o ISS, e a transmissão de imóveis intervivos. Temos também, como um outro tipo de imposto, a gente tem aqui os estaduais, que são o ITCD, o Transmissão Causa Mortes e Doação, o ICMS e o IPVA, Propriedade de Veículos Automotores, tá bom? O DF consegue estar, né, transitando entre esses dois tipos aqui, o estadual e o municipal, ele tem competência para todos. Ok. Vamos adiante. Aqui eu trouxe um gráfico em pizza que ele mostra, né? A gente está vendo sobre a arrecadação tributária do governo, mas para que é que o governo arrecada, né? Ele vai custear suas atividades, né? Estrutura, material de escritório, pagamento de funcionário, diária, combustível de carro, passagens aéreas que sejam necessárias, o seu custeio e para os investimentos. Aqui eu tenho, aqui foi extraído da agência do Senado, o Senado é a fonte, e o governo está aqui. Vejam, qual é a maior parte das despesas do governo federal agora no ano de 2022, que ainda não finalizou, né? Estão previstos 2 bilhões de juros em amortização da dívida, 2 bilhões é muita coisa, sacam? Aliás, aqui não é 2 bilhões, aqui está 2 trilhões. Nós temos com aposentadorias 765 milhões de reais. Com aposentadorias é a segunda maior despesa, é previdenciária, é com aposentadoria. Essa parte amarela, ó, deixa eu destacando aqui, eu vou botar o roxinho e a caneta. Tá aqui. 2 trilhões aqui com juros e amortização da dívida. Eu tenho aqui 765 milhões de reais com aposentadoria. Eu tenho aqui com pessoal 300 encargos sociais e pessoal, salários. Eu
tudo mais, eu tenho 343 milhões de reais, é muito alto, né? Ó, são as três maiores contas, ó. A primeira maior, segunda maior despesa, a terceira maior despesa. Depois vem as demais. Olhem o rateio como é que ele continua. Com saúde eu tenho 135 milhões de reais, ou seja, muito menos, né, do que todas as outras. Eu gasto muito menos com educação, 135,4 a mesma faixa. Precatórios são ações judiciais e obrigações tributárias, obrigações financeiras que o Estado, o poder público, a União tem com quem acionou juridicamente. Quem entendeu que tinha direito a receber uma grana da União, a União recorre, mas no final perde. Isso se torna um precatório, se torna uma dívida da União com quem ganhou aquela causa judicial. Então, se você somar aqui as causas judiciais, nós vamos ter aqui 89,1 milhões de reais. O Auxílio Brasil, 34 milhões de reais. Nós temos aqui investimentos da União, 25, emendas parlamentares, 16, fundo eleitoral, 3,2, o censo demográfico, 2. Tá bom? Então, são esses os pontos aqui de despesas da União. Ok? Tudo bem? Câmbio. Vamos adiante. Nós também falamos sobre direito do consumidor. No direito do consumidor, parte da premissa de que é preciso conhecer as normas. A empresa precisa conhecer as normas que revestem a proteção dos consumidores. Deixa eu destacar aqui de canetinha amarela. A empresa precisa conhecer as normas que revestem, que protegem, os consumidores e a segurança contra o fornecimento de produtos e serviços. Sacam? A empresa não pode prestar serviço de qualquer forma, não pode vender de qualquer forma. Ela tem que garantir um mínimo de cuidados aí, de atenção aos interesses dos consumidores. Ok? No direito consumerista. Os tópicos mais relevantes da legislação consumerista brasileira, nós tratamos aqui, são contratos, por exemplo, contratos de consumo, são os tipos de contrato de consumo, de prestação de serviços, questões relacionadas à oferta, à publicidade. Também está debaixo do Código de Defesa do Consumidor os contratos ou cláusulas contratuais que são consideradas abusivas em relação ao direito do consumidor, sendo que parte do princípio, pelo CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor naturalmente ele tem uma relação de desigualdade. Ele está em desvantagem em relação ao vendedor ou produtor. Por isso que existe a necessidade de um Código de Defesa do Consumidor. Ora, se tendo um Código de Defesa do Consumidor, uma legislação que discipline as relações de consumo, e que imprima certas penalidades para as empresas que não a cumprirem. E se ainda assim existem diariamente inúmeras desobediências ao Código de Defesa do Consumidor, você imagine se não tivesse essa legislação. Como é que a situação não seria? Também os bancos de dados, cadastros dos consumidores, foram pontos importantes. A extinção do contrato de consumo, a responsabilidade civil por quem vai prestar serviços ou vender produtos, pelo fato do produto ou serviço, de repente, ter vícios e consequências para o consumidor, para o mercado como um todo. Foram questões que a gente passeou por elas também aqui durante a disciplina. Em relação à relação de consumo, o CDC, as fontes legislativas do direito do consumidor,
não é, básico, espécies de contratos, nós falamos sobre isso. Também práticas abusivas e extinção do contrato de consumo também foram tratadas aqui. Várias questões, cobranças indevidas, a venda de produtos que não atendem às necessidades básicas dos consumidores, a propaganda, a publicidade, né, abusiva, a publicidade enganosa também passou pelo nosso filtro. Nas responsabilidades nas relações de consumo, né, também tem as responsabilidades, né, a responsabilidade civil de quem presta serviços ou vende produtos. Tem um importante autor, né, internacional chamado Nassim Taleb, Nassim Taleb, em que ele vai dizer que um dos grandes problemas da sociedade hoje é de que quem toma decisão não arca com as consequências. Por isso que é importante essa história da responsabilidade civil nas relações de consumo. Quem vende ou quem seja um produto ou preste um serviço precisa assumir desde os bônus, não é, de operar no mercado, como por exemplo através do lucro, mas também os ônus, não é? Ou seja, os potenciais problemas que esse produto ou serviço possa gerar para a comunidade, não é? Seja por conta de uma falta de, na hora da produção, de critérios observando a qualidade desses produtos, ok? Né? Esses são pontos importantes, já que a gente tem como mantra da qualidade, tanto na prestação de serviços como no produto, a melhoria, a busca da melhoria contínua. Vamos adiante. Aqui tem aqui alguns elementos básicos da legislação do consumidor. Todo o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei do ano de 1990. Proteção à vida, saúde e segurança, ou seja, tem produtos que colocam isso em risco. E precisa ter muito cuidado, bebidas, fogos de artifício são perigosos para o consumo. Também é direito do consumidor a educação e a divulgação sobre o consumo adequado, né? E aí é preciso ter cuidado em relação, sobretudo está em destaque aí, a propaganda infantil manipuladora que pode induzir as crianças, né, a comportamentos, né, prejudiciais, povo de Novo Oriente, né? Crianças que podem inclusive estar... Os pais entram numa relação de consumo muito delicada, porque as empresas têm bilhões de grana para investir em marketing, propaganda, e os pais têm o quê? Né? Para tentar lidar com a criação de uma criança e tentar deixá-la protegida de uma sociedade consumista. Entendem? Olha o desafio. Também a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Isso é um direito básico do consumidor. O detalhe é que tem empresas que fazem, lançam informações sobre o uso adequado. Essas informações precisam ter possíveis malefícios ou efeitos colaterais. O detalhe é que num remédio você vai ver a bula, a letra é bem pequenininha, então nem todo mundo tem a disposição para ler isso. Também é direito do consumidor a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, que os contratos proporcionem uma certa proteção do ponto de vista de direitos ao consumidor, que caso hajam problemas ele possa ser indenizado, que ele tenha canais de acesso à justiça para cobrar seus direitos, facilitação na defesa dos seus direitos e bem como a qualidade dos serviços públicos. Não é só na iniciativa privada, mas também qualidade nos serviços públicos está dentro do guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor. Também vimos aqui na reta final da nossa disciplina o direito e a legislação ambiental. Quando eu falo disso, vejam, é um dos ramos mais interessantes e fundamentais para a continuidade, não só das organizações, mas da vida humana. Por isso que o direito ambiental ele tem um papel importante
dentro do direito, e por isso que o direito empresarial precisa observar a questão ambiental, porque a importância não é só para a organização, é para a humanidade. Nesse sentido, temos o direito ambiental como uma das áreas de conhecimento jurídico que estrutura as interações do homem, inclusive das empresas, e aí é onde toca o direito empresarial, com a natureza, mecanismos legais, de repente, para a proteção do meio ambiente contra possíveis interesses empresariais que estejam destoando da preservação ambiental. É considerada a legislação ambiental e o direito ambiental como uma ciência holística do ponto de vista da visão do todo, sistêmica. Ela vai estabelecer relações intrínsecas. É preciso que haja uma transdisciplinaridade aqui entre os campos do conhecimento. A antropologia, que estuda a cultura das diversas sociedades, a biologia, as ciências sociais, a engenharia, a geologia, todas precisam estar conectadas, não é? Bem como os princípios fundamentais do direito internacional. Okay? Tudo conectado ajuda nessa percepção de uma vida em sociedade sustentável. Seguindo aqui adiante, no Brasil, o emergente direito ambiental ele estabelece diretrizes, ou seja, o direito ambiental no Brasil ele vai fundamentar a política nacional do meio ambiente. Ok? Esse código estabelece definições claras para o meio ambiente. Ele também qualifica as ações dos agentes modificadores e provê mecanismos para tentar assegurar a proteção ambiental. Ok? Vejam que mesmo diante de todos esses detalhes, a gente vive no Brasil num momento em que aumentam aí as faixas de desmatamento da floresta amazônica, no cerrado de incêndios criminosos. Isso tudo precisa entrar na conta. Precisamos não só de legislação, precisamos ser capazes de materializar essa fiscalização, reduzindo a exploração desordenada do meio ambiente. Ainda sobre legislação ambiental, o direito ambiental ele é considerado como um direito fundamental. Ele precisa de uma solidariedade intergeracional. Ele prevê o desenvolvimento sustentável, sobretudo por ações preventivas e precaução também. Ok? A gente viu também no direito ambiental que existe os institutos do quem polui paga, o usuário também pode pagar por efeitos negativos sobre o meio ambiente, pode ser quem protege e recebe, envolve a participação de todos os entes da sociedade, também observa a função socioambiental da propriedade. Minha gente, são agora 18 horas e 20 minutos, eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Esses eram os aspectos mais importantes que nós temos para discutir hoje. Boa noite, fiquem com Deus. A gente se encontra no próximo módulo com outra disciplina. Tchau, tchau.